Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É uma alegria estar aqui novamente. Convido também todos a participar desse momento com o Frei Rafael, hoje nosso convidado. Acredito que será bem legal. Convido também vocês a se inscreverem no meu canal Costurando a Educação. As lives estão sendo momentos assim muito ricos de partilha, os convidados contribuem muito para os nossos conhecimentos, para quem é da área da educação e também para quem não é. É uma alegria ter o Frei Rafael nesse momento, que nós vamos falar sobre nutrir nosso emocional e viver em paz. É muito bacana e eu estou muito feliz de poder estar aprendendo também. É um momento de aprendizagem, de troca. Eu vou aguardar um pouquinho ele entrar. Boa tarde, Rafaela, Renata, Felipe. Boa tarde, Frei Rafael. Frei Rafael está entrando. Boa tarde. Boa tarde, Daniela, tudo bem? Tudo jóia. Uma alegria ter o senhor aqui, né? Eu comecei faz um tempo fazer algumas lives, sou professora e estou acompanhando o trabalho do senhor. Pensei assim, olha, o Frei Rafael pode contribuir bastante. Que bom, é um prazer estar aqui com você. Vai ser um momento muito especial para todos nós hoje. Exatamente, principalmente nesse tempo, né, Frei, que nós estamos vivendo, eu acho que momentos assim, eles contribuem muito. É sempre uma partilha, ela ajuda um, ajuda o outro, né? Essa troca, ela enriquece muito. Claro, a gente compartilhar como eu estou vivendo esse momento, por exemplo, ou então se permitir escutar o outro na sua opinião, na sua realidade, isso só tem a contribuir. Eu gosto muito de dizer que todos contribuem na minha vida, todos. Alguns de como eu tenho que fazer e outros como eu não tenho que fazer. Então, saber tirar proveito de toda a situação, de todo momento, isso tem muito a ver com a nossa live hoje, que é realmente nutrir essa nossa realidade emocional e viver em paz, né? Aproveitar de tudo, tudo que aparecer na vida, a gente tem como tirar um proveito, sempre, e ser grato a tudo, a todas as situações. Me veio aqui na mente agora uma frase que minha avó dizia: em todas as situações, qualquer situação que ela passava, boa, não gosto dessa palavra difícil, né? Mas algum momento desafiador que ela passava, ela dizia: louvado seja meu tão bom Senhor. Então, ela agradecia por aquela situação, porque aquela situação iria ensinar alguma coisa para ela. Então, estar aberto a essa possibilidade nos ajuda muito, muito mesmo, né? Sim. E diga. Eu ia falar uma coisa, mas vou deixar para depois, senão a gente Não pode ultrapassa. continuar que é sobre isso. Em todos os lugares, né? De nós aprendemos no trabalho, na família, com os amigos, ir ao shopping, muitas situações ocorrem, nem sempre é super bacana, mas eu acredito também que é um aprendizado, né? Claro. Muito, muito bom. E eu vi um pouquinho que você. Ah, gente, só para falar, eu e a Daniela, a gente não se conhece, né? A gente, assim, de estar próximo, a gente se conheceu. Acho que você pode falar melhor, né? Onde você me conheceu, Daniela. Eu já acompanhei algumas missas aqui na São Francisco, que o Frei morava aqui em Brasília, agora mora na Itália, mas foi bem rápido, né, sua passagem por Isso. aqui. Uhum. E E foi aí que eu conheci, estava acompanhando ele no Instagram.
E aí, olha que oportunidade maravilhosa, né? Que oportunidade de estarmos aqui, nos conhecermos melhor. E isso, gente, quem está nos acompanhando, tem tudo a ver com a nossa live de hoje. Aproveitar as oportunidades, se permitir conhecer pessoas, se permitir buscar novos sonhos, se permitir trilhar novas estradas. Isso aí é de uma riqueza e de uma grandeza muito grande, muito grande. E é um tempo que eu vivo também de buscar, né, novos caminhos, de me reinventar, de descobrir aqueles caminhos que eu não conhecia ou que eu tinha medo de trilhar. Acho que é um tempo muito assim que eu tenho vivido. Uhum. Que bom, Daniela. E novamente, gratidão por essa oportunidade. Eu também agradeço muito o senhor. E eu queria saber então do senhor como que esse conhecer ele pode contribuir para a gente ter uma vida mais profunda, mais plena. Uhum. Essa é uma pergunta muito boa e fundamental em qualquer realidade da nossa vida. Nós precisamos nos conhecer, saber quem eu sou. Olha, Frei, mas eu sei quem eu sou. Eu sou fulano de tal, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, calma. Não é tão simples essa pergunta. Não é dizer onde você nasceu, isso não é dizer quem você é, né? E, Daniela, muita gente, quando se faz essa pergunta, eu gosto de fazer essa pergunta quando eu estou atendendo alguém, ou então a pessoa quer conhecer mais, minha primeira pergunta. Então, me fala, quem é você? A maioria das pessoas respondem assim: eu sou fulano de tal, eu sou Beltrano, eu faço isso, no meu trabalho eu sou responsável nessa área, eu sou formado nisso, estou fazendo pós-graduação nisso, também quero fazer um doutorado. E eu interrompo a pessoa e falei, tá bom, mas eu não perguntei o que você faz. Eu perguntei quem é você. E a gente confunde, às vezes, pensando que eu sou aquilo que eu faço. E não é assim. Eu sou aquilo que sou. E porque eu sou, agora faz sentido dizer o que eu faço. Porque é consequência. Se eu sou uma pessoa que gosto de trabalhar com pessoas, no meu ser, quem eu sou, tem uma resposta por que eu gosto de trabalhar com pessoas. Se eu tenho um emprego de engenheiro, no meu ser, no quem eu sou, vai ter uma resposta por que eu gosto de ser engenheiro. Então, fazer é secundário. A pergunta é, quem é você? E é isso. Como se conhecer pode contribuir para uma vida mais profunda? Uma das primeiras coisas que você vai descobrir quando se conhecer, claro, e depois não é a temática da nossa live, dar ferramentas ou explicar como você pode se conhecer. Isso aí eu vou dar livros para começar a trabalhar um pouco a mente. Claro que o livro não vai resolver sua vida, mas vai começar a ter mais consciência de quem eu sou, né? Uhum. Então, saber quem eu sou vai me trazer quais são os meus dons e quais são as minhas limitações. Limitações não significando que elas têm que ser limitações até o fim da minha vida, mas é perceber aquelas coisas que eu ainda preciso aperfeiçoar, que eu preciso ainda crescer, que eu preciso ainda amadurecer, né? Então, sabendo o que eu faço bem e o que eu preciso melhorar, já é um grande caminho já para trilhar, para perseverar nessa realidade. Quando eu atendo uma pessoa numa direção espiritual, por exemplo, ou até como coach mesmo, muitas pessoas elas não sabem o porquê de certas atitudes. Porque eu sei que está errado, Frei, mas quando eu vejo eu estou fazendo a mesma coisa. Então, se conhecer vai fazer com que você entenda por que você tem essas atitudes e por que dessa forma, né? Depois, a gente tem saber se relacionar com os outros, também é se conhecer.
Porque não é uma coisa só para mim. Quando eu me conheço, eu consigo me relacionar melhor com os outros. E também conhecer o outro faz parte do conhecer. A gente não se conhece unicamente com aquilo que eu aprendo, que eu leio, que eu estudo. Eu aprendo também o que o outro diz quem eu sou. Por exemplo, uma pessoa que chega para mim e diz assim, um dia, chega para mim e fala assim, nossa, você está agitado hoje. Aí depois, uma outra pessoa, mais ou menos no meio-dia, me diz, nossa, que agitação é essa? E no fim da tarde, uma pessoa me diz, nossa, hoje você estava elétrico, agitado, o que foi? Elas estão me dizendo quem eu estou sendo naquele momento. Então, se eu estou atento a conhecer pessoas, elas contribuirão para a minha consciência de quem eu sou. Né? É importantíssimo isso. Né? Você, como professora, Daniela, você sabe que essa relação com a pessoa que está diante de nós, para você conhecer o seu aluno, para você compreender as necessidades dele, você tem que se permitir conhecer a pessoa. Né? E muitas vezes essa pessoa traz um feedback para a gente do nosso trabalho, Sim. da nossa pessoa. Né? Então, como ajuda muito tudo isso, não é verdade? Sim. E aí, depois nós temos uma frase que eu gosto muito, né? Que uma pessoa que se conhece traz consciência mais ainda. E para quem não conhece, coloca aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Eu estou precisando resolver essa questão, que é assim. Tem poder quem age, mais poder ainda quem age certo, e superpoderes quem age certo e na velocidade certa. Né? Essa frase é de Paulo Vieira, fundador da Febracis, ele é coaching, e essa frase só pode fazer sentido, eu só posso conseguir evoluir nessa frase se eu tenho consciência de mim, se eu tenho consciência das minhas capacidades, das minhas limitações, e saber as minhas limitações não é um ponto negativo, como alguns podem pensar, né? Eu não quero saber quais são as minhas limitações. Mas as limitações vão te ajudar a saber até onde você pode ir numa realidade, por exemplo. Faça com que suas limitações trabalhem para você, te ajudem, te façam crescer. Não é? Então, uma limitação vai saber, até aqui, hoje, eu consigo até aqui. Beleza, então não extrapole. Mas depois, comece a trabalhar um pouquinho mais. É como um exercício de academia. A gente faz o exercício, a gente sabe a nossa limitação. Se eu for muito, muito forte aqui, eu vou ter uma distensão muscular, eu vou ter uma inflamação muscular, vou ter alguma coisa aqui que vai dar tudo errado. Mas depois eu percebo, com os exercícios, que eu posso avançar um pouquinho mais. Então aquilo que era a minha limitação está deixando de ser e torna uma outra. A limitação é o além do que eu posso fazer os exercícios. Na vida é a mesma coisa. A gente sempre tem que buscar superar, mas respeitar os limites também. Né? E aqui eu trago 2 livros. Eu quis trazer livros para que as pessoas possam ler e entender um pouco mais sobre isso. Então eu pediria para quem está vendo a nossa live, eu não tenho como mostrar o livro aqui. Alguns eu tenho aqui, outros eu só tenho em PDF, mas vocês podem escrever para mim. Então alguém aí pesquisa aí na internet o nome do livro e escreve o nome do autor e o nome do livro que eu estou dizendo. Para uma pessoa que às vezes não escutou, não entendeu o título do livro, vai ver aqui nos comentários as pessoas escrevendo. Tá bom, pessoal? Ajuda a gente aí. Meu marido está acompanhando. Já coloca, ele digita. Isso. Então a gente já digita aí. Primeiro é o poder da autorresponsabilidade. O tema já diz tudo. É um livro do Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade. E esse livro é fantástico, é extraordinário, nos traz uma consciência tão forte de nós mesmos, nos traz respostas de coisas que a gente nem pensava que existiam em nós. Claro que o livro, novamente, não vai resolver sua vida. Ele pode abrir muitas portas de possibilidade, de cura, de superação da sua vida. Mas, claro,
a gente precisa também, em algumas situações, buscar profissionais que nos ajudem nisso. A gente vai chegar a nisso daqui a pouco. E o outro livro, que também é do Paulo Vieira, que chama O Poder da Ação, que é essa pessoa que tem consciência de si e ela agora pode agir, ela sabe como agir. Como a frase que a gente leu, né? Tem poder quem age, mais poder quem age certo, e superpoderes quem age certo na velocidade certa. Não é? Então, nessa primeira pergunta, eu acho que a gente poderia resumir isso. Não é? Se conhecer vai te ajudar a lidar consigo mesmo, a saber se relacionar com os outros, saber ter atitudes coerentes com a sua realidade, porque eu me conheço, sei os meus limites e meus dons, e isso vai te trazer excelência na sua vida, vai trazer muitos resultados positivos. Sim. É importante mesmo, né, Frei? Realmente, e eu penso que o poder da autorresponsabilidade, né? É um caminho que é para dentro, que às vezes a gente fica nessa caminhada externa, nomeando ali, justificando aqui, e esquece desse caminho interno, que é onde estão as coisas, né? Exato. Você vai caminhando, trabalhando isso, trabalhando aquilo, como o senhor falou, conhecendo as suas limitações, mas não parando ali, como na academia, avançando mais um pouquinho, cada dia mais um pouquinho, porque é um processo, não é de um dia para o outro, né? Eu falo que eu estou sempre em processo. E estamos Sempre sempre, em processo. é claro, Né? sempre estamos em processo e precisamos ter essa consciência. Porque o dia que você entender que você está no topo, que você não precisa aprender mais nada, que você já chegou no máximo que você pode chegar, isso se chama arrogância e prepotência. Não existe esse teto que você chega e não tem mais para onde subir. Você sempre tem que aprender com alguém. Você sempre pode aprender com alguém. Eu, como mãe, né, como professora, como esposa, como amiga, a gente vê que a gente sempre está aprendendo. Às vezes não está muito legal, seja uma relação com amiga ou com filho. A gente tem que aprender, até mesmo porque cada um tem um momento na vida. Sim. Aquele que você se relaciona, ele tem um momento diferente do seu e às vezes aquele momento proporciona uma determinada aprendizagem. E se a gente acha que a gente já sabe tudo, que conhece tudo, a gente não vai buscar, né? Passar aquela etapa, porque a gente muitas vezes não vê a oportunidade de ter que passar, porque você, quando acha que já passou tudo, né, todas as etapas, já está ali, não há necessidade de passar por esse processo. É Exato, importante exatamente. mesmo. E Frei, e silenciar, né? Eu vi numa das lives o senhor falando sobre silenciar, até citou um livro de Maria. O silenciar é aceitar tudo, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Começo a falar sobre isso, que silenciar é muito importante mesmo, com uma frase de São Maximiliano, que ele dizia: silenciar não é não dizer nada, mas somente o necessário. Isso é silenciar. Não é? E silenciar não é aceitar tudo. Isso a pessoa pode silenciar aceitando tudo, mas isso não é o objetivo de silenciar. Isso aí é uma disfunção do objetivo de silenciar. Né? Silenciar, muitas vezes, também, Daniela, é uma resposta. Muitas vezes, não sempre. O silenciar pode ser uma omissão, o silenciar pode ser uma resposta forte, né? A postura do meu corpo, eu estou em silêncio no sentido de palavras, mas meu corpo está falando outras coisas. Né? E silenciar pode ser também uma realidade onde eu busco o que é importante. O silenciar, muitas vezes, é não dar importância ao que não precisa se dar importância. Por isso eu silencio. Né? Mas isso aí é bem... São coisas bem superficiais, mas importantes também. Agora, tem uma área mais profunda do silenciar, que é também uma área para se conhecer. Silenciar para escutar algo.
Não é para silenciar e ficar em silêncio. Silenciar para escutar algo. Escutar uma outra pessoa, escutar uma realidade, né? Escutar uma voz, um pensamento dentro de você, né? E silenciar pode ser também uma fuga. Ou uma pessoa focada no que realmente importa, como a gente falou, né? Vai buscar o que importa. Mas o silenciar pode ser uma fuga. No sentido que as pessoas estão me dizendo que eu preciso mudar. Eu compreendo que eu preciso mudar. Eu vejo que eu estou errado nas minhas atitudes. E a minha única atitude é silenciar. Esse silêncio pode ser uma fuga, uma não busca da realização da sua vida. Você se arrepende, você vê que as pessoas estão certas, mas não existe uma atitude, uma ação na sua vida. Então, se não existe uma ação, esse silenciar está sendo usado como fuga, né? Como uma zona de conforto ali, de só baixar a cabeça, fazer, como eu digo, né? Aquela cabecinha torta assim, de humildade. Isso não é humildade, isso aí é torcicolo, é outra coisa, né? Humildade é uma pessoa que se reconhece quem é. Então, use o silenciar para você descobrir novas coisas, para você descobrir quem você é, para descobrir a realidade que está em torno a você. E hoje, pensando, preparando essa nossa live, pensei aqui, silenciar pode ser um sinônimo de escutar. Faz todo sentido. Porque se eu silencio, como eu falei anteriormente, estou pronto a escutar. E escutar é muito importante. Muitas respostas da nossa vida estão diante de nós. E algumas pessoas não entendem isso porque não sabem escutar. Tem até uma live que eu fiz com a Cris Souza, que é uma trainer da Febracis, Master Coach, que está também, quem quiser ir lá, está no meu YouTube, Rafael Normando Oficial. Só entrar lá, tem uma live só sobre o escutar. E é muito interessante, né? Entender por que é importante escutar ou por que é importante silenciar, né? Na escola a gente fala muito isso da importância, né? De você ouvir o seu aluno. É precioso isso. Né? As crianças hoje, mais ainda nessas aulas online que a gente está tendo, tiveram aulas assim que eu precisei realmente parar, só para escutar o relato de um passeio da criança ou do que ela estava sentindo. Então a gente vê a necessidade, né, principalmente, eu acho que todo mundo, né, mas a criança ela também precisa, né, ser ouvida. E aquela presença, que a gente fique presente, né, contato visual, mesmo sendo por vídeo, é muito importante. Eu acredito que é muito importante esse escutar, né, e se conectando com o outro. Exato, é importantíssimo. Você trouxe uma coisa muito, muito legal, Daniela, que é esse se conectar olho no olho, né? A gente, no trabalho de coach, a gente chama de rapport, né? Você ter um momento onde você se conecta com aquela pessoa, né? Você está todo voltado ali. É muito ruim, Daniela, a gente está, por exemplo, em presença, eu estou com o computador aqui na minha frente. E você está falando e eu digo para você, não, pode falar aí, estou te escutando. E eu começo a dizer, aham, aham, mas eu estou totalmente atento aqui no computador. Eu não tô silenciando. Eu não estou te respeitando. Né? Eu estou agindo, eu estou falando. Né? E esse silenciar, a gente também tem que tomar cuidado de modo muito especial. Você que trabalha com crianças, você sabe disso, Daniela, que muitas vezes nós silenciamos nossos filhos. A idade do porquê, por exemplo, às vezes uma criança ela perde o desejo de conhecimento, o desejo da curiosidade, porque ninguém dá atenção a ela nos porquês dela. Então, silenciar uma criança pode ser muito perigoso. Então, escute, ela está dizendo alguma coisa, para você pode ser que não seja importante, mas para ela é. Para ela foi uma situação legal, uma situação desafiadora para ela,
E ela quer ser escutada. Toda criança quer ser escutada. Todo ser humano quer ser escutado, né? Então, cuidado para não silenciar em situações um pouco estranhas, né? Porque a criança está ali falando, tem uma visita, por exemplo, em casa, e a criança, mãe, 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 ela está dizendo alguma coisa, ela está sentindo a sua falta, porque você está dando atenção a uma visita do que em vez dela. E aqui é o momento de você silenciar e saber escutar a criança. E se perguntar, aonde eu estou falhando na atenção para o meu filho? Porque não é que eu tenho 24 horas a possibilidade de dar atenção para o meu filho. Mas se nesses momentos, que são poucos, porque a maioria das vezes eu estou em casa, eu estou ali fazendo as coisas, e nesses momentos ele me chama, ele quer a minha atenção. Então, onde eu posso estar falhando nesse cuidado para com o meu filho? Porque essa meia hora, essa uma hora que a visita está aqui, ele quer sempre chamar a minha atenção. Ele está dizendo alguma coisa. Silencie você e escute o seu filho, né? Então, silenciar também tem essa dinâmica de escutar. Não é só silenciar, não é só se calar, mas é dar vez a uma outra coisa, né? E aqui eu trago 2 livros muito legais também, que o primeiro, você já sabe, você já até citou ele, que é O Silêncio de Maria, né? Que é o livro de Inácio Larrañaga, que é um livro católico, eu não sei se todos são católicos, mas não interfere em nada, gente, em crença. É um livro muito interessante porque vai mostrar a humanidade de Maria. E nas suas atitudes de silêncio, que coisas podemos aprender. É muito bacana esse livro. Eu trouxe ele aqui. Esse é um livro que eu tenho aqui, ó. O Silêncio de Maria. Bacana. De Inácio Larrañaga. Ok? E o outro livro, esse livro eu ainda não li, mas eu estudei sobre o assunto, fiz até cursos sobre essa realidade e é muito importante, que é Atenção Plena, Mindfulness, que é a capacidade de meditar, de você fazer silêncio dentro de você, se perceber, escutar as suas vozes, né? Escutar seus pensamentos, né? Que é de Eu Mark fiz uma live Williams. com um Você terapeuta fez uma sobre live? mindfulness. Mindfulness e as habilidades socioemocionais, competências Uhum. socioemocionais, né? Muito bacana. Aham. E essa capacidade de você entrar em sintonia com você e você precisa silenciar. Muitas vezes, parar de escutar algumas vozes, que tem algumas vozes que é importante ser escutadas, mas outras são só distração. São distrações e o mindfulness nos dá essa capacidade da gente se conectar conosco mesmo e permitir que somente aquilo que é importante venha à tona, né? Porque senão eu vou dar voz e vez, vou escutar esses pensamentos, vou escutar, vou dar atenção a essas realidades e às vezes não é o momento. Não é o momento de eu estar ali a pensar sobre essas coisas. Tem outras coisas importantes. E depois a gente vai falar sobre o presente, né? Sobre viver o Poder do momento, agora. né? E isso vai trazer muita consciência, né? Então, atenção plena. Para ter atenção plena, eu tenho que silenciar. Né? Eu tenho que silenciar essas vozes que me distraem. E o que são essas vozes que distraem? Às vezes são as minhas preocupações. Às vezes eu tenho que fazer isso, tenho que resolver aquilo, eu não fiz aquilo outro, não fiz isso aqui. Calma, tudo tem o seu momento. Se você tem atenção plena, é atenção plena para aquele momento que você está agindo numa coisa, um estudo, alguma coisa. Né? Só falar aqui com a doutora Clara, né? Minha dermatologista, olha que chique, minha dermatologista aqui. Né? Doutora Clara, não se preocupe, essa live vai ficar salva, não vai, Daniela? Vai ficar Vai. salvo. E aí vai ficar no da Daniela e eu vou salvar no meu YouTube. É só entrar lá e assistir. Não se Sim, preocupe, meu bem. Tá bom? Vai na aula sim. tranquila. E aqui minha amiga Viviane, participei de uma live dessa mulher extraordinária, que mulher fantástica é essa, né? Boa tarde, Legal. Vivi. Então, esse Bacana. mindfulness nos traz isso, presença.
nos traz foco no que nós temos que fazer. E aí a gente economiza energia, a gente, a gente produz mais, a gente não se distrai tanto, a gente parece que o dia já não tem mais 24 horas, mas tem 48, 60 horas, porque tudo que você consegue fazer e produzir é fantástico, é fantástico. Uhum. Então esses dois livros, O Silêncio de Maria e Atenção Plena, Mindfulness. Sim, obrigada, Fê, muito bacana. Aí eu queria assim, saber se você poderia citar, né, alguns pensamentos, atitudes que podem nos sabotar, né, prejudicar essa nossa caminhada para o autoconhecimento. Que é já a continuidade, né, do que a gente está falando, É. né? Não dar atenção a essas distrações, né? Quando eu era pequeno, eu tive muitos problemas, né? Eu tinha déficit de atenção, dislexia, então tinha muita dificuldade de me concentrar. E essas realidades eu superei muita coisa, depois com os estudos, enfim, mas o Mindfulness me ajudou mais ainda a me concentrar, a não permitir que essas distrações me levassem para uma outra coisa. Por exemplo, quando eu era pequeno, estava estudando, caiu uma caneta, pronto, era momento já de olhar a caneta, pensar em outra coisa, já minha cabeça já ia longe. Já me perdia em várias coisas. Era criança, imaginava que era um soldado pulando uma montanha, e aí ele tinha que. Aí começava a criar uma coisa que me distraía e não conseguia finalizar o exercício. E quantas vezes nós somos assim na nossa vida? Não com esse exemplo, mas às vezes eu estou focado fazendo uma coisa e de repente um amigo me chama para conversar no WhatsApp, eu vou lá e largo. Tem momento. Eu uso no meu celular uma tecla lá, uma possibilidade de que a gente chama silenciar a própria palavra, né? Que é o que? O meu celular, qualquer mensagem, qualquer coisa, ele não toca, ele não acende, ele não vibra, ele marca. Se eu abrir o celular, vai estar lá tudo marcado. Mas eu posso deixar o celular do meu lado. Ele não vai me distrair, porque está silenciado. Justamente para eu estar atento ali no que eu estou fazendo, para não distrair. Né? E às vezes eu vou ver o celular depois de 4 horas que eu estava aqui, no que eu estava fazendo, e isso, nossa, como contribui ao crescimento. Né? E esses pensamentos são sabotadores, né? Como a própria pergunta nos diz, né? Nos sabotam e existem para te manter na zona de conforto. Esses sabotadores, esses pensamentos, essas coisas aparecem quando? Aparece quando você, de modo especial, você está querendo mudar alguma coisa na sua vida. Quando você está focado para produzir alguma coisa. Quando você quer ter um outro comportamento. Você não quer mais essa vida que você está levando. O que o seu cérebro ele está pensando? Espera aí. Antes a gente fazia dessa forma. E agora você quer fazer dessa outra forma? Você vai gastar energia. O seu cérebro tem que entender que ele sempre quer te proteger. E esses pensamentos que você está tendo para mudar de vida está te levando a sofrer, porque machuca algumas coisas. Escutar algumas realidades da minha vida machuca, mas deixa doer. Esse doer vai te levar a você superar. Então seu cérebro está vendo que está doendo, ele quer te distrair para que você não pense nisso. A gente tem que entender o cérebro como um órgão de sobrevivência. É como se a gente estivesse na selva. Ele vai te proteger de qualquer jeito. E nessas situações é aí que ele age, né? Te defendendo de tudo isso. O que está confortável, ele vai querendo que Deixa como você fique. tá. Exato. Deixa como tá bom assim, não mexe não. Você não sabe o que tem depois do outro lado dessa realidade que você está querendo mudar, né? E eu só vou acrescentar alguns comentários aqui que meu marido está anotando, que depois Sim. eu fico prestando atenção, eu peço para ele anotar
porque eu prefiro ficar conectada, porque senão eu fico ali lendo e saio Aham. da conversa. Ruiz, acho que do Imaculada. Conhecer as limitações é uma oportunidade para aprender e se transformar. Lídice Melo, Maria escutava e aguardava tudo em seu coração. Ju, que deu olá. Clara, né, que você já respondeu, que vai estar gravado. Viane, acho que é Viane Medeiros, meu amigo de alma generosa, Deus abençoe, Frei Rafael. É a Vivi. A Rô, é necessário ter determinação e disciplina. A Rô é minha diretora. Um Aham. abraço, Rô. Isso mesmo, Rô, né? Por exemplo, minha garrafinha de água aqui, o que está escrito nela? Foco e disciplina geram resultados. Então, disciplina e foco, você vai ter os seus resultados, né? E esses pensamentos, se você não dá atenção nele, você vai ter foco e você vai ter disciplina, porque você sabe aonde você vai ter que alcançar, né? E deixa eu ver onde é que a gente estava. Sim, é uma justificativa para não mudar esses pensamentos disfuncionais, nós estamos falando, tá, gente? Não são os pensamentos bons que me levam a crescer, não é qualquer tipo de pensamento, mas é o pensamento danoso, né? O pensamento ocioso, é o pensamento que me distrai e não faz com que eu alcance a minha vida extraordinária. E aqui eu trago alguns exemplos de pensamentos, Daniela, para a gente trazer mais para a realidade, né? Às vezes alguém Sim. pode se identificar como esse tipo de pensamento nos sabotam e nos colocam na zona de conforto. Tá? Isso não é gordura, é excesso de fofura. Você já escutou essa frase? Gente, geralmente homem, né? Homem fala muito isso, né? Tem aquele barrigão de chope imenso, né? Aí a pessoa, cara, se engordou, isso aqui não é gordura, isso aqui é excesso de fofura, né? E fala brincando, e é uma coisa séria. Essa brincadeira diante dessa afirmação, e às vezes é um pensamento que ele gera dentro dele, para justificar ele não precisar emagrecer, porque é fofura, não é gordura. Ele sabe que é gordura, mas ele se convence que é mais fofura do que outra coisa e brinca com isso. Então é um pensamento que vai te levar a não alcançar a sua saúde. É um pensamento que vai te continuar, vai deixar você ainda na sua zona de conforto e você não muda. Muitas coisas nós falamos de forma de brincadeira por um único motivo, para tirar um pouco da seriedade do que nós estamos falando, para se tornar um pouco mais aceitável. Eu brinco para poder digerir melhor isso. Então isso é fuga, isso é zona de conforto. Isso não te leva a uma vida extraordinária. Outra frase. Eu não tive oportunidade. Por exemplo, uma pessoa que não fez faculdade. E aí a pessoa sempre pergunta, né, ou chega num assunto que ela tem que falar sobre isso, e ela diz, é porque eu não tive oportunidade. É conversa. A gente chama também de historinha, né? Aquelas historinhas que eu crio para não mudar a minha vida. Você não pode ter tido oportunidade até agora. Mas o que você está fazendo agora para ter oportunidade? Quais são as suas atitudes para criar oportunidade? Quais são Sim. as suas perspectivas de vida, os seus sonhos? Mas é porque as pessoas... Até quando as pessoas vão controlar a sua vida? Até quando as pessoas vão ter o poder de decidir por você? E é você que permite isso. São as pessoas que permitem isso. Então, esse tipo de pensamento, eu não tive oportunidade, é zona de conforto. É se justificando. E sempre um pensamento é uma justificativa. Estou justificando o meu erro. Às vezes, no confessionário, quando eu recebo uma pessoa e ela começa a dizer assim, então, Frei, eu rezo o terço, eu vou para a missa, eu faço isso. Aí, com muita caridade, eu interrompo a pessoa. Eu falei, tá bom, ótimo, que bom que você faz isso. Mas isso deixa para você e Deus. Aqui nós estamos para trabalhar outras coisas, né? As questões,
você vê como pecado, situações que você vê que não estão legais, você precisa mudar isso e aquilo. Por que as pessoas, às vezes, elas dizem isso numa introdução de uma confissão? Elas querem amenizar a situação delas. Então, eu falo o que eu faço bem e depois, sobra um tempinho, eu falo o que eu faço mal e às vezes eu equilibro ali e não torna tão pesado dizer os meus erros. Mas é pesado dizer os erros, mas deixa ser pesado, é aquilo, deixa doer. O doer vai levar você a mudar a sua vida. Porque senão sempre vai ser assim, zona de conforto, zona de De conforto. conforto, é. Sempre. Amenizar tudo. Ou então, não só numa confissão, mas justificando uma atitude. Eu fiz isso, mas por quê? Mas por que nada? Você fez e estava errado. Não se justifique. Não precisa justificar. Aceite. É muito mais fácil para você mudar do que você ficar criando justificativas, historinhas para continuar nessa vida de não decisão, de não mudança. Né? Outra frase. Diga. Não, eu só ia falar o comentário da Paula Macedo. Viver o momento presente é viver mais e melhor. É um exercício diário. A Paula é a minha amiga de infância. Um abraço de São Paulo. Que ótimo. E é isso mesmo, Paula. Exatamente isso. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Ter a presença, né? Permitir o presente, permitir o momento é fundamental, porque senão nós não conseguimos produzir tanto. Nós estamos, às vezes, tão fechados naquilo que precisamos fazer e com essas distrações, com esses pensamentos, e às vezes, como eu disse, as respostas estão em torno a mim, estão no meu presente, no meu momento agora, estão ali gritando para mim a solução e eu estou totalmente distraído, desfocado, né? Sem nenhuma atenção para essas coisas. Exatamente isso. Outra frase. Quando eu quiser, eu paro de beber. Eu estou no controle. Isso também é uma outra zona de conforto. Porque uma pessoa que faz essa afirmação é porque alguém disse para ele que ele está bebendo demais. Você precisa parar, você está exagerando, não é assim, né? Então, quando eu quiser parar de beber, eu paro. Eu estou no controle. Uma pessoa que usa droga e diz, eu estou no controle, quando quiser eu paro. Mentira, isso é zona de conforto. É para justificar porque você ainda está continuando a beber exageradamente, ou porque você está usando droga, ou porque você está tendo uma vida desregrada. É justificativa. É pensamento danoso, não te leva a nada isso, né? E por último, uma frase, eu estou nessa situação porque sempre me prejudicaram. Zona de conforto, é porque essa pessoa, ela permite que os outros a prejudiquem. Ela dá espaço para ser prejudicada. Porque é muito fácil, dos meus resultados, colocar a culpa nos outros. Dos meus resultados dizer que são os outros que me fazem. Aí é muito fácil, eu estou totalmente isento de qualquer culpa. E aí eu volto no livro, Poder da Autorresponsabilidade. Assumir suas realidades, ser fiel no que você quer para a sua vida. Né? E aqui, por isso que é importante, né, Frei, se conhecer para ter uma consciência também de tudo isso. Que às vezes a pessoa, se ela não tem essa consciência, ela não consegue também passar por aquilo, enfrentar, ver que precisa, né, ir por um outro caminho, nomear as suas emoções. Então, esse autoconhecimento ele é extremamente importante para essa caminhada. Exato. E às vezes não é porque a pessoa, às vezes não é porque a pessoa não quer. Às vezes sempre tem um pouquinho do não querer. Porque, mas eu não sei, como você disse, né? Eu não sei onde é que eu estou errando, eu não sei porque eu erro, eu não tenho consciência. Mas falar assim é uma outra justificativa. E o que você está fazendo para buscar consciência? Quem você está buscando que conhece mais sobre isso, que pode te ajudar? Né? É sempre uma busca.
Mas realmente, sem consciência, você falou muito bem, Daniela, sem consciência você não consegue ir para frente. Sem entender o que está acontecendo, não vai para frente. Sem saber onde a sua realidade, né, a gente chama de seu ponto atual, né? A sua vida atual hoje, como está, né? E a sua vida desejada que você quer alcançar. Se você não souber essas duas realidades, não existe crescimento. A realidade de onde eu quero chegar é uma ideia que eu tenho, não é? E aí eu tenho que trilhar metas, objetivos para alcançá-la, né? Mas a minha realidade atual, eu tenho que ter consciência dela, pé no chão, mesmo que doa, mesmo que leve ao sofrimento algumas coisas, mas é porque isso é que nem uma ferida. Oi, Voltou, estava um oi, pouco oi, travado. oi. Eu estava falando aqui, nem uma Então vamos lá. ferida. Isso, uma ferida que já tem a casca em cima, mas tem pus dentro. O que está fazendo? Vai continuar consumindo, vai continuar machucando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir essa ferida. Eu tenho que tirar esse pus. Isso dói. Isso machuca. Mas isso vai te levar à cura. E ter consciência da minha vida é tirar esse pus. É tirar essa ferida e levar a uma cura. Então se permita. Se permita doer essas coisas. Vai te... Isso, eu estava esperando aqui. A gente deu uma pausa também. Né? A Então Bela entrou, a Dani. Isso. Então, é essa ferida que precisa ser cuidada, né? E aqui tem uma frase, gente, que pode ser que vai doer em muita gente, mas escuta, eu falo com muito carinho. Põe a mão no coração, que eu vou dizer para você agora. Você, você tem... Peraí, que a Dani travou. Não pode travar não, Dani. Tem que me Ai, escutar. Tá me escutando aí? tô escutando com a mão no Tá. coração. Isso, gente. Põe a mão no coração. Muito carinho eu falo isso para vocês, tá? Você tem a vida que tem porque você tolera. Seus resultados. E você tem essa vida, às vezes, é alguma coisa que você não consegue resolver, e você não resolve, e você protela, você não vai a fundo. Sabe o que é? Você tolera isso. Uma pessoa que está num relacionamento abusivo, ela tolera isso. E ela não faz nada. Tolera. Ah, mas tem o jogo dos meus filhos. Não é isso que nós estamos falando. Mas o que é? Você vai ser a mártir agora para salvar os seus filhos num relacionamento abusivo, onde seus filhos estão vendo tudo o que está acontecendo? Você acha que isso vai ajudá-los? Uma pessoa que é sempre humilhada no trabalho e não tem nenhuma atitude, tolera. É porque tolera. Então, mudança, às vezes a gente tem que encarar uma nova realidade com a cara e coragem e resolver. Porque senão, a gente sempre vai viver uma vida de tolerância das coisas. Ah, mas é assim mesmo. Ah, é assim. Não é assim. Deus não fez nada neste mundo para que fosse em excelência, que fosse em plenitude, que fosse em bênção. Tudo fora disso é disfuncional. Disfuncional. E estou vendo aqui, a gente tem 10 minutos, Dani. Ô Jesus, vamos lá, vai dar É, certo. vamos. Mas é importante mesmo, né? Essa rédea da vida que a gente tem que pegar, porque se a gente não pega, outra pessoa pega, né? Outra Exato. pessoa pega e controla.
Então, eu vejo a importância dessa consciência, né? De quem eu sou, né? Das minhas qualidades, da minha força, da minha caminhada, da minha história, essa conexão com a nossa própria história, com a nossa infância. Eu sempre estou passando por processo, sabe? Eu faço terapia há muito tempo e tenho a graça de ter amigos assim que contribuem muito, que me dão aquela sacudida, que me trazem, sabe, para a realidade quando eu começo a voar, e são pessoas muito preciosas na minha vida, né? Em toda a minha história, o quanto foi importante a contribuição deles, a sacudida, né, das pessoas na minha vida, ou de dos parentes. Na hora dói, é aquela coisa assim que você escuta, até na terapia, às vezes você sai e você fala, nossa, você não queria ouvir aquilo, mas você sabe que aquilo é certo, aí eu fico dias aquilo girando, girando aqui dentro, mas eu falo, vai girando, porque uma hora eu vou processar. Vai, isso. Uhum. Eu gostei muito aqui de uma pessoa que escreveu assim: eu não tenho vergonha de dizer que passei por isso e foi um sofrimento gigante. Só consegui me livrar com a ajuda de Deus e amigos. E sou eternamente agradecida a Dani. Minha amiga, parabéns pela sua decisão. Isso é você dando valor a quem você é, recuperando a sua dignidade, aquilo que Deus te deu e ninguém tira. Não permita jamais que alguém tire a sua dignidade, que alguém tire aquilo que Deus fez de você. Não permita. Sim, e a Dani fala, né? As pessoas só fazem conosco o que permitimos. É preciso força realmente para sair de determinadas situações. Tem outro comentário, é muito difícil assumir que precisamos de ajuda, às vezes pelo medo do julgamento dos outros, né? A Renata Macedo, também uma amiga de infância, belas verdades. Professora Ellen também, uma amiga muito querida, belas colocações. Lu Malta, existe também as pessoas com comportamento de vítima. A Lu Malta também trabalha comigo. Sim, uhum, exatamente. Então tudo isso nos coloca, tudo isso que a gente está falando coloca a gente na consciência e na presença de quem eu sou e o que eu preciso fazer, né? Decisões que eu preciso tomar. E aqui eu trago 2 livros, Daniela, para ajudar nessa reflexão que a gente está tendo agora sobre esse assunto. O primeiro livro é Mais Esperto que o Diabo. Tem nada a ver com possessão, não tem nada a ver com nada, tá? Não, quer ver, seu nome já assusta. É de Napoleão Hill. É um livro que vai falar sobre esses pensamentos que passam na nossa cabeça, essas tentações que ficam girando em nós e nos distraem de tudo, né? E outro livro... Tira a gente do foco, né? Tira a gente do foco, exatamente. E outro livro é O Milagre da Manhã, de Hal Elrod, que também nos traz a presença, como já nas primeiras horas do seu dia, você já sair de casa energizado 100%, sabe? Já elétrico para produzir, para fazer acontecer na sua vida. Então esse livro também é muito bacana, muito bom. Tá faltando uns minutinhos aí. Queria também que você aproveitasse e falasse também da gente apreciar a nossa própria companhia. Exatamente. Agora, Dani, te faço uma pergunta. Seja muito sincera comigo, tá bom? Não é porque a gente está numa live, né? Seja você, tá bom? Você tem a oportunidade de ter mais algum tempo para a gente abrir uma outra live, para a gente terminar o que a gente preparou? Ou você tem um outro compromisso, uma outra... Não, tá tranquilo para mim. Eu poderia, Tá tranquilo? sim. E Poderia. pessoal, podemos fazer assim? A gente abre, porque a gente tem ainda 2 perguntas, né? Seria 2 interessante. perguntas. E esse próximo tema é muito importante, eu acho muito bacana. E eu estou aqui para doar isso aqui para vocês. Eu quero doar esses conhecimentos. Gostaria. Né? Bora lá Vamos então? ver o pessoal. Isso. Ó, a Paula tá falando opa. A Dani também, a Renata Macedo. Isso. E vai ficar gravado também. Eu acho que muito bacana, pode contribuir para muitas pessoas, né? Isso. Renata é minha irmã, que está aí. Tem uma outra Renata também, Renata Macedo também.
Tem É a outra Renata Renata Normando, a minha irmã. Normando. Isso. Então, gente, ó, tá faltando 5 minutos. O que que a gente faz? A gente conclui essa live. Alguém me falou um dia que fechar a live antes de terminar não tem como gravar. Isso é verdade ou é mentira? Eu não sei. Eu também não sei, de repente se alguém Porque um souber, dia me disseram, a se gente espera você. mais um pouquinho. Então a gente pode continuar aqui a falar Na sobre dúvida, esse vamos. mesmo tema. Isso. Aí a gente encerra e retorna. Tá. Então vamos continuar falando sobre esse tema. Não vamos adiantar o outro, tá? Uhum, certo. Vamos concluir. Isso mesmo, Renato. Vamos concluir aqui e depois a gente abre o outro. Então, esses pensamentos, às vezes a gente pensa que eles são tranquilos, são inocentes, são apenas pensamentos. Mas muitas vezes esses pensamentos dominam a nossa vida, dominam o meu dia a dia, né? Quer ver? Pensamentos eu estou fazendo uma coisa e às vezes me vem um pensamento e me trava aquilo que eu estou fazendo, né? Por exemplo, eu estou num momento desafiador da minha vida porque eu vou para uma entrevista de emprego. E é um emprego muito importante, não somente pelo dinheiro, mas é o emprego que eu sempre sonhei para mim, porque é algo que eu amo fazer, é na empresa que eu sempre quis trabalhar, então tem muita coisa envolvida, né? Tem muita coisa importante aí. E ali eu estou me preparando para essa entrevista, e eu entro na sala de entrevista e vejo outras pessoas que também vão ser entrevistadas. E vejo pessoas que estão mais bem arrumadas do que eu, pessoas aparentemente, num sentido estético, mais bonitas, aparentemente mais realizadas na vida, e vem pensamentos na minha mente assim: eu não vou conseguir esse emprego. Olha essas pessoas, olha eu. Aquele ali com certeza fez faculdade, fez outras coisas. Olha para ele, dá para ver isso tudo nele. Esse emprego vai ser dele. Olha, eu criando coisas que não existem, é a minha percepção que está fazendo com que eu veja aquilo. Mas ninguém disse que é. Você nem sabe que tipo de empregado, que tipo de pessoa aquela empresa está precisando. Às vezes é você que eles estão precisando, mas pelo seu medo, das suas historinhas, dos seus pensamentos danosos, da sua mente, aquela entrevista vai ser um desastre. Porque você já criou em você um impedimento, você já criou um desânimo, né? Você já se sabotou, exatamente, Dani, isso mesmo. Você já se sabotou e ali não vai dar certo. Ah, não era para ser meu. Historinha, é uma historinha atrás da outra. Quem te disse que não era para ser seu? São as nossas distrações que nos colocam nessas situações. E nós precisamos estar muito atento a tudo isso. Porque senão parece inocente, parece que é só um pensamento. E às vezes a gente nem percebe, tem gente que nem percebe que pensa essas coisas. Você faz a pergunta para a pessoa: eu não sei se eu penso isso. Então se observe. E quando ela vê, cara, Frei, tem um mundo aqui dentro dessa cabeça com várias perguntas, várias afirmações erradas, vários julgamentos de mim e dos outros, porque a gente está tão distraído, a pessoa está tão distraída que ela nem observa no que ela pensa. Sabe uma coisa para você ver que você está distraída? É você acabar de comer uma comida e te perguntar que sabor que teve essa comida. E tem gente que não sabe responder, porque engoliu, não viveu o momento, não estava presente ali. E tem tanta gente que faz isso, engole a vida, engole os momentos, não saboreia. Não saboreia o momento do seu trabalho, não saboreia o momento com seu filho, não saboreia o momento em família. Né? Aqui está faltando 1 minuto, Dani. É isso mesmo? Aqui também. Então, gente, vamos nos preparando aí. Bom, eu acho que agora já pode. Às vezes eu não espero terminar. Vamos terminar e aí a gente começa a próxima. Você faz Também a vou próxima deixar e tudo gravado. Isso, ótimo. Deixar tudo gravadinho.
Já Tá tá, bom? aqui ele tá dando já os minutos restantes. Tá. É para entrar, gente. É para todo É para mundo entrar na voltar. U. Só a pausa para tomar uma água, ir ao banheiro Isso, e isso. voltar.